Olá, sou Alan Slater e estamos iniciando mais um quadro, o NASP 40 anos. Agora, com a entrevista, a gente tem a alegria de receber Valdir Bartarim. Isso. Obrigado, seu Valdir, por ter aceito o nosso convite, viu? Prazer. Que bênção. Estamos juntos, então. Ele vai contar um pouquinho da sua trajetória de vida, do trabalho aqui no NASP. Muito obrigado por ter aceito o convite e a gente gostaria de saber onde o senhor nasceu e a sua origem. O senhor é natural de onde? Sou natural de Conchal, cidade 20 e poucos quilômetros daqui. E morava no sítio, né? Minha família é de origem italiana. Que legal! Quando o senhor nasceu? 1947. 1947. Um bocado já, né? Sua família era adventista? Não. Quando o senhor conheceu o adventismo? Conheci o adventismo em 1960, mais ou menos. Eu fui morar com um casal e o esposo era adventista. E à noite eu ouvia programa evangélico assim e comecei a gostar dos programas, né? Aí eu pedi para ele que eu gostaria de ganhar uma Bíblia. Ele me comprou uma Bíblia e depois o irmão dele, que veio a ser tio meu, porque eu casei com a sobrinha dele, ele me dava estudos bíblicos. Aí eu fiz o estudo bíblico, depois eu fui um período para o NASP, naquela época era GAC, Colégio Adventista Campineiro. Estudei lá um período, de 1963, um pequeno período lá, né? E qual foi o dia do seu batismo, o senhor lembra? Não me lembro mais. Eu tinha 16 anos. Então só fazer a conta. O senhor se batizou no colégio? Não, eu se batizei numa série de conferências que o pastor Arnoldo Anins fez na cidade de Araras e nós íamos em Araras assistir. Depois ele batizou um grupo grande da nossa igreja e muitas pessoas da minha família, não bem da minha família, da família do meu tio-avô. A maior parte da família do meu tio-avô se batizaram. Na minha família só fui eu. E depois eu trouxe meus irmãos, né? Mas a princípio só fui eu. Entendi. O senhor se formou lá no colégio adventista? Não. Fiz pouco tempo eu saí do colégio. Não me formei, não. Então o senhor saiu na metade do ensino médio, mais ou menos? Não, eu saí, aquele tempo era admissão ao ginásio, né? Eu saí no finalzinho da admissão, nem cheguei. Depois eu fiz o supletivo, mas não cheguei a completar também. E o senhor trabalhou com o quê durante sua vida? Eu trabalhei de motorista um bom tempo, né? Trabalhava na prefeitura, o tio da minha esposa era prefeito. E eu trabalhei um período lá na prefeitura. Depois eu comprei um comércio, uma loja. E eu tinha um sonho de trazer meus filhos para o colégio adventista. Tinha tentado ir para o GAC naquela época, né? Mas não deu certo. E depois, pela graça e misericórdia de Deus, deu certo comprar aqui. Então nós viemos para cá. O meu filho foi o primeiro aluninho aqui. Que legal, então a gente tem que começar essa história, né? Quando o senhor conheceu o NASP, ou quando o NASP conheceu o senhor? É verdade. Bem, eu só queria contar um preâmbulo aí para... Sim, conte-nos essa história. Em 1982 e pouquinho, eu comportei nessa região aqui. Sim. Né? Trabalhei aqui, vendi livros para o administrador da fazenda. E nós passamos ali ao lado daquela capelinha. Eu brinquei com meu tio, falei, com esses livros que nós deixamos aqui, um dia essa capelinha vai ser adventista. Depois que o NASP comprou aqui, que eu vou contar como foi a compra, um dia meu tio estava dirigindo um culto e ele até brincou com os irmãos. Olha, aqui dentro a gente tem um profeta. Meu sobrinho, que era eu, um dia nós passamos aqui, ele disse que com os livros que nós deixamos por aqui, essa igrejinha ia ser adventista. E hoje está se concretizando essa profecia. Brincadeira que ele fez, né? É só uma coisa curiosa, interessante que aconteceu, né? E eu dava estudo bíblico aqui dentro. A gente reunia, um amigo meu que tinha vindo da América, ele trouxe um aparelho de energia elétrica e de som. Então a gente botava um fio lá de 200, 300 metros no meio do pomar, e eu armava uma tela
Aí eu fazia os estudos bíblicos com todos os funcionários dessa fazenda aqui. Eu juntava umas 50 pessoas na época. E alguns deles, depois que o colégio comprou, se batizaram. Produto desse trabalho, né? Mas voltando então ao que eu estava dizendo antes. Lá em 1983, um pouquinho, bem por mês de agosto, por aí, né? O Colégio Adventista saiu na revista Adventista um período antes que a igreja estava interessada em comprar uma fazenda porque a de São Paulo estava sendo desapropriada, né? E os administradores começaram a procurar terras para compra, não é isso? E eles já estavam cansados de ver fazenda. O pastor Borba me contou posteriormente que ele já tinha visto 50 fazendas. E um dia eu estava andando em Conchal. Isso é tudo milagre de Deus, coisa de Deus mesmo, né? Eu andando, mais um primo meu, Reinaldo Modo, deparamos com um indivíduo que era motorista de caminhão e ele tinha falido, estava numa situação terrível. Aí nós conversamos com ele e não sei como foi, não me lembro bem de detalhes, mas sei que nós comentamos que a igreja queria comprar uma fazenda para construir um colégio, que São Paulo estava sendo desapropriado, né? Ele falou assim para mim: Valdir, eu tenho uma fazenda extraordinária para vender para a sua igreja. Falei: verdade? Falei: verdade. Me dá o telefone. Aquele tempo era da União, né? Então nós passamos o telefone para ele. Ele ligou para lá e eles falaram: a gente já viu muita fazenda, não dá mais. Estamos fechando o negócio com uma fazenda aqui em Tatuí, já está praticamente feita. Aí ele me contou depois que ele falou, insistiu, falou: mas venha ver, só mais essa. Faz favor, venha ver mais essa aqui, vocês não vão se arrepender. E aí, eu conversando com o Borba também, depois de um período, ele me contou. Antigamente, não sei se você conhece, a entrada não era aqui no asfalto, era lá onde tem aquela rua de abacateiro, mas era lindo, os abacateiros eram enormes, né, bonitos. E eles entraram naqueles abacateiros e foram parar na sede da fazenda, onde é a antiga sede, depois a capelinha lá. E um grupo de pastores, não me lembro quanto, né? Os administradores vieram olhar a fazenda. E o pastor Borba disse: nossa, quando entrou naquela carreira de abacateiro, nossa, parece uma entrada de um colégio adventista. Realmente era muito bonito, né? E eles reuniram na sede. E disse que em pouco tempo foi feita uma votação e foi unânime. Nós não vamos comprar mais aquela fazenda, vamos comprar essa fazenda aqui. Entendeu? Então, depois, nós ficamos sabendo que o dono daquela fazenda estava vendendo aquela fazenda por um valor e iria comprar essa daqui, para metade do preço quase. Então ele chamou o corretor e falou: nossa, você foi incompetente, porque eu perdi um negócio e eles compraram exatamente a fazenda que eu ia comprar. Estava vendendo essa para eles para me comprar aquela. E eles acabaram comprando aquela. Então percebe como é que Deus faz as coisas, né? Sem eu saber de nada, aquele indivíduo nem era um corretor, era praticamente um motorista de caminhão. Ele entrou no negócio e Deus nos inspirou a falar com ele ali aquele dia, né? E ele veio para cá e acabou vendendo essa fazenda. Depois de uma semana ele me chamou e falou: Valdir, vendi a fazenda para a sua igreja. Eu fiquei numa felicidade tremenda, porque eu tinha vontade de trazer meu filho para estudar no colégio adventista. Eu vendi a minha loja e vim embora para cá. Eu saí de lá, eu era proprietário, vim aqui. A princípio eu vim capinar aqui, não tinha o que fazer. Era uma fazenda. Depois eles descobriram que eu tinha trabalhado com caminhão, peguei um trator, um caminhão. Depois souberam que eu tinha comércio, que eu tinha um pouco de experiência de compras, botaram eu em compras. Depois compras e almoxarifado, né? E depois, no finalzinho, eu fui chefe de construção, hidráulica e elétrica por um período de tempo. Então essa é a minha história aqui do começo das coisas, né? E como é que era a fazenda nesse início? O que tinha construído? Não tinha nada, só tinha aquela casa sede, tinha mais uma casinha do lado que morava um rapaz que trabalhava aqui na fazenda. A sede morava o pai do Edinho. Ele foi funcionário muito tempo aqui, não sei se ele é ainda, mas acho que não. Ele foi funcionário muito tempo aqui. Inclusive, na época que nós trabalhamos com reportagem, eu vendi livro para ele.
o pai dele, para a família dele, né? E essa fazenda aqui, a princípio foi comprado, não foi toda a terra que nós temos hoje, foi só uma parte da fazenda, né? E outra coisa interessante que aqui era uma fazenda de laranja, e a laranja estava em queda, estava muito ruim de preço, terra tinha caído, preço de terra, toda a região aqui a terra deu uma caída muito grande porque dependia da laranja. E já que o colégio comprou essa fazenda aqui, a princípio eu não sei bem quantos alqueires aqui, quem sabe bem isso é o Flávio Pazini, porque ele era um engenheiro agrônomo, ele tem noção disso, né? Então, eu sei que a princípio era uma parte pequena aqui. E nesse período deu uma nevasca na Califórnia e as laranjas subiram o preço tremendamente. Então, eu ouvia falar na época, não sei se isso é real, mas o pastor Borba, o Flávio Pazini pode dizer melhor isso, né? E praticamente que o dinheiro da laranja deu para pagar a fazenda. E aí, para pegar o dinheiro, para empregar o dinheiro, começou a comprar outras terras. Comprou uma fazenda de 100 alqueires em Conchal, que era chamada Fazenda Uriçanga. Comprou uma fazenda de 80 alqueires em Rio Claro. Comprou um sitinho de 20 alqueires aqui em cima. Comprou um de 20 alqueires em Mirim. Comprou acho que era 5 alqueires que a dona Eva tinha aqui no meio da fazenda, que ela tinha um sitinho que era de uma senhora, e ficava esquisito no meio. Então foi comprada essa terra também. Depois compraram mais 10 alqueires ali indo para Artur Nogueira. E depois, quando começou a construção, eles começaram a vender essas terras. Eu lembro que o pastor Borba comprou uma fazenda em Bragança Paulista. Essa fazenda, eu não me lembro bem o valor, mas me parece que foi pago 2 milhões. E o pastor Borba estava querendo, eu vi essa conversa, querendo vender, levar o colégio para lá, porque a fazenda realmente era muito linda, a fazenda lá. Tinha um jardim, uma sede, o jardim era mais bonito que o jardim da cidade aqui. Era linda a fazenda. Um cafezal muito alto, bonito, a terra boa, né? E aí, diz que numa reunião que eles tiveram, o pastor Borba estava com a ideia de levar o colégio para lá. Aí o pastor Borba me disse que, não, a gente comprou aqui para fazer o colégio aqui. E eu acho que aqui é Deus que orientou para a gente comprar aqui. E aí o pastor Borba falou, não, mas a gente deve ir para lá. Tal. Ele falou, olha, vamos fazer o seguinte. Se eu vender essa fazenda pelo dobro do preço, então vai ficar provado que aqui era o lugar que Deus queria que a gente vendesse. Foi, mas por dobro, ele falou, o dobro. Aí ele contou que depois de um período apareceu um senhor de São Paulo e falou para ele que queria comprar essa fazenda para o meu filho. Vamos conversar. Aí foram para um lugar, para um restaurante almoçar e começaram a negociar. E o pastor Darcy Borba, se vocês perguntarem para eles, ele tem mais detalhes, né? Mas ele falou que ele pediu o que ele tinha combinado aqui com a comissão, para não ir para lá. Ele não falou exatamente, não sei se foi, era 2 milhões ou 2 milhões e meio, e ele pediu 4 ou 5, eu não lembro bem o valor. Mas sei que era o dobro. Aí começou o negócio, o homem foi. Você abaixa quanto? Não baixo nada. Aí foi. Ele falou, não, você parece rei, não abaixa um tostão, nunca nem. É uma fazenda. Você vai tirar alguma coisa. Não, nem, porque era combinado para não. E ele falou assim, nunca vi um negócio desse. Não abaixou um centavo. E ele falou, bom, a fazenda é minha. Ele comprou a fazenda. Aí ele falou assim, bem, a gente vende a fazenda para vocês, mas não vamos tirar o caminhão, 2 tratores. Era 2 caminhões, 2 tratores, a carreta Geld, que era de fazer silagem pro gado, e nós puxamos milho, acho que uns 20 dias puxando milho, que a fazenda produzia muito milho, né? Então foi outro milagre, quer dizer, vendeu lá pro dobro, depois vendeu, e foi aí com o dinheiro começou as construções aqui, né? Quando eu cheguei aqui tudo era laranjal. Essa dormitório aí, o refeitório, foi a primeira terraplanagem que eu ajudei a fazer. Nós tinha laranjinha pequenininha, as laranjas foram arrancadas
e começamos então as construções, né? Quanto tempo demorou da compra do terreno até o colégio começar a funcionar com os alunos chegando? Olha, eu sou meio ruim de data, minha esposa tem mais detalhe, mas demorou um pouquinho, né? Como eu te falei, começou um barracão lá embaixo, eles fizeram tudo de aquele compressado, sabe? E fez um dormitório, como minha esposa falou, de pessoas que vieram para ajudar, e depois foi montado um supletivo, o professor Elias Germanovski montou esse supletivo. Então as pessoas que trabalhavam aqui começaram a fazer esse curso supletivo, inclusive minha esposa, e depois fazia exames em outros estados, com o ônibus que o colégio cedia, né? Mas a escola de ensino básico, eu lembro que eu falei que na época o diretor era o professor Edmir Oliveira, correto? Ele falou assim, eu falei com ele, professor, precisava montar uma escola. E eu vim aqui bem com o objetivo dos meus filhos estudar na escola adventista. Ele falou, é verdade, vamos montar uma escola para as crianças. Você conhece alguma professora? Ele falou para mim, eu tenho uma prima minha, essa formada no GAC, antigo GAC, que hoje é o NASP de Hortolândia, né? Ele falou, pois então manda ela falar comigo. Aí ela veio falar com ele e começou a escola. Eu tinha até foto, acho que a minha esposa tem a foto da mercearia. Onde era a mercearia foi feita a primeira sala de aula. Meu filho foi o primeiro aluninho. E outros filhos de outros funcionários que também estudaram ali. Eu não me lembro bem o período, quanto tempo demorou, mas essa escolinha foi meio rápido, porque eu fiquei logo no início. A escola primária, né? E quantos funcionários trabalhavam nesse início, mais ou menos? Quantos colegas o senhor tinha? Naquele tempo, tinha bem gente, porque era agricultura, né? Mais ou menos umas 50 pessoas, eu acho, que trabalhavam, sabe? Uhum. Ao todo, né? Porque tinha tratoristas, motoristas, pessoas que trabalhavam com máquinas, que foi feita a terraplanagem, né? Essa parte do asfalto aqui, eu trabalhava na prefeitura e tinha um rapaz que mexia com asfalto. E numa reunião de obreiros, eu dei uma ideia da gente contribuir cada um com uma partezinha, porque era um barro, um atoleiro aqui, carro, estragava todo o carro. Aí o pastor Boca comprou a ideia, falou assim, vamos fazer isso. E cada um de nós, obreiros, na época, e doávamos uma parte do salário. E aí eu fui em Conchal, peguei esse rapaz, ele é vivo até hoje. E aí o esposo da Graça, o Ricardo Leme, arrumou as máquinas, né? Algumas emprestadas da prefeitura, alguma coisa eles compraram, e eu trouxe o rapaz. Ele veio trabalhar por dia aqui e fez esse asfalto todo dia. Em que ano aqui. foi isso? 1983 foi feita a compra. Isso foi logo em seguida, talvez 1984 por aí, que nós fizemos essa parte de asfalto aqui. Não foi tudo asfaltado, foi só um pedaço? Não, foi só esse anel aqui que nós fizemos. Uhum. Entendeu? Mais aquela parte lá dos escritórios, onde é a cozinha ali, que a gente fez a primeira parte. Depois já eles começaram, essa parte da entrada mesmo aqui, já não foi ele, foi uma empresa que fez, né? Logo em seguida fizeram a vicinal, que era tudo terra ali, né? Aí o pastor Bovo foi para São Paulo, conversou com o secretário de obras do estado. Eu sei que eles vieram aqui e a vicinal saiu na época. Uhum. E o escritório, a administração ficava onde nesse período? Não, era lá onde é a antiga sede, onde morava o administrador da fazenda. Onde tem aquela capelinha, lá em frente tem uma sede grande, né? Ali funcionavam os escritórios. Uhum. E quem eram os chefes dos setores nesse período? Como é que era a organização? Bem, a princípio não tinha ninguém. Aqui veio o Ricardo Leme, né? E o pai dele, o seu Joaquim, que era administrador lá em São Paulo, e eles que tomavam conta aqui. Depois de um período veio o tesoureiro, né? Que era o José Osmar, né? José Osmar Alberto. Ele era auditor acho que se aposentou como auditor aqui da União. Mas ele veio ser o tesoureiro. Depois já começou a vir a tesouraria, né? Veio o pastor Edmir, como eu falei. O pastor Boga, nesse período, estava fazendo mestrado nos Estados Unidos. Depois do professor Edmir, foi o pastor Dasson, que era o antigo diretor do GAC em Campinas,
que hoje é o NASP Hortolândia, né? E depois, então, o pastor Boger, acho que terminou o mestrado, aí ele veio e assumiu de vez mesmo, né? Uhum. Certo? O senhor lembra de quanto foi, assim, as primeiras construções do NASP, a ordem, e quanto tempo demorou? A primeira construção, como eu te falei, foi ali a área do refeitório, né? E um períodozinho parece que tornou também dormitório. A parte de cá do refeitório era um dormitório ali, certo? Eles usaram como dormitório. Depois começou os dormitórios, esses 2 dormitórios, das moças e dos rapazes, né? E depois do 3º grau, mas isso já foi bem mais à frente, né? Depois, no período que eu fui trabalhava como responsável de construção hidráulica e elétrica, aí eu trabalhei em algumas coisas aqui, por exemplo, na biblioteca, aquele estúdio de TV ali foi nós que fizemos, né? Trabalhamos na escola de 1º e 2º grau. Eu não me lembro bem o período que foi assim, mas sei que foi em sequência, né? E o investimento para isso? Como é que vinham os recursos? Então, os recursos vinham parte disso que eu te falei, das fazendas que vendendo, o dinheiro ia entrando e ia empregando aí também, né? Por exemplo, esse prédio aqui da biblioteca, que são 4.000 metros quadrados, era pelo menos na época, eu lembro bem disso. Nessa época eu era chefe de almoxarifado e de compras. E eu fazia as compras. E toda a compra que nós fazíamos era o Dr. Milton Afonso que pagava. Eu me lembro que a diretoria comentava que aqui não se punha nenhuma agulha que não fosse... É por isso que hoje tem o nome de Milton Afonso, né? E foi ele que fez isso completamente. O 3º grau foi um senhor da Coreia, né? Shanchun, como é que ele chamava? Shanli, eu não me lembro bem o nome. E eu lembro que o pastor Boger, o Flávio Pazini foram para a Coreia. E eles conseguiram com esse senhor da Coreia do Norte, falou, olha, o que vocês colocarem lá, eu também coloco. Se vocês colocarem 1 milhão, eu coloco 1 milhão. Se vocês colocarem 2, eu coloco 2. Então foi assim. Foi feito o 3º grau dessa forma, né? A biblioteca dessa forma que eu te falei. E não sei se tem mais algumas ajudas, né? Eu sei que, eu lembro que o pastor, se comentava na época que o Dr. Milton Afonso mandava uma verba mensal aqui para ajudar. Não sei se é na construção, se era para os alunos, né? Também vinha. E depois essas fazendas, que eu penso que foi isso, né? Que eles iam vendendo e o dinheiro então ia sendo empregado para a construção. O senhor que ajudou na construção aqui desse espaço que a gente está, o Centro de Comunicação, Milton Afonso? Então, aqui é como eu te falei, eu era comprador. Tudo isso aqui nós comprávamos, né? Material. Comprava ferro, cimento. Eu lembro que cimento aqui ia muito cimento. E vinha 2 ou 3 ou 4 ônibus, chegava a vir com pedreiros e ajudantes para construir. Muita gente trabalhando. Então eu me lembro muito bem. O almoxarifado era bem do lado aqui. Era um barracão que tinha no meio do campo. É mais aqui, né? Desse lado. Lado direito aqui tinha um barracão que era um almoxarifado, serralheria. Nesse tempo funcionava assim. E quando ficou pronto aqui, o que funcionava aqui? No Centro de Comunicação? Somente a biblioteca? Funcionava a sala de aula? O que tinha aqui no Centro de Comunicação? Centro administrativo. Era um centro de administração. Uhum. Depois, o escritório era lá em frente onde era a cozinha. E como era o relacionamento entre os funcionários, os colegas de trabalho do senhor? Você levou muitas amizades aqui? Muitas amizades, né? Como eu estou te falando, muitas pessoas que, na época que eu vim para cá, que a gente fazia aquele negócio de estudar a Bíblia com eles, né? Muitos se converteram, né? Tem o Donizete, que hoje ele trabalha no almoxarifado. E o pai dele, Benedito, eu lembro quando eu cheguei aqui, esse Benedito, nós estudamos a Bíblia com ele, e ele conhecia um livro de comportagem antiguíssimo, que eu nunca tinha ouvido falar. Ele mostrou esse livro. Esse livro chama-se Rei Vindouro. É praticamente o Grande Conflito, né? E ele sabia o livro de cor.
E quando eu cheguei aqui, eles tinham mandado ele embora, porque o colégio comprou, mandou ele. Ele trabalhava na fazenda para o antigo dono. Aí eu cheguei no administrador e falei assim, olha, lá em Conchal, no culto de quarta-feira, a gente orava por essas pessoas que trabalhavam aqui e foram mandados embora. Então, esse indivíduo, eu creio que Deus abençoou, que a gente orava para Deus abrir a porta, porque o dono da antiga fazenda não dava o sábado para eles, e eles queriam guardar o sábado. Falei, aí o senhor Joaquim, que é o pai do Ricardo Lemos, falou assim, não, mas então chama ele de volta. Aí eu trouxe ele de volta para cá, ele começou a trabalhar aqui, se batizou, né? E uma outra família que também trabalhava aqui, que depois se batizou, era o Francisco Camargo, a esposa. Então era assim, um grupo de muito amigo, a gente tinha muita intimidade, né? E era assim, a gente vestia a camisa realmente, a gente amava não, a gente ama isso aqui, né? Porque aqui faz parte da... Para você ter uma ideia, que é mais da metade da minha vida eu vivo aqui. Quantos anos o senhor trabalhou aqui? Eu trabalhei aqui 20 e poucos anos, mas eu cheguei aqui em 1983. Eu praticamente fui um dos primeiros moradores aqui, né? Naquele condomínio Lagoa Bonita, a primeira casa foi minha. Tinha uma antes que era do seu Sul, que foi feita de madeira, mas a primeira casa realmente ele foi a minha. Então a gente está mais aqui do que em outro lugar. Então a gente amava e ama isso aqui de uma forma extraordinária. E hoje, quando eu vejo o que aconteceu, que nem a esposa do antigo dono que deu a entrevista aqui sábado, ela ficou encantada com isso aqui. Você estava no culto? Ela falou assim, que coisa maravilhosa. Eu imagino a satisfação que ela sentiu de ver que uma fazenda deu origem a uma instituição educacional como o NASP. Aqui tem gente que trabalha no mundo todo que se formou aqui. Você sabe que aqui tem pessoas de vários países. Então, imagina a minha alegria de ver como é que Deus usou a gente, né? A gente faz parte dessa história também. Então, isso é maravilhoso. Toda a honra e toda a glória ao nosso Deus. É lindo, sim. E além de ajudar na construção disso tudo, vocês também ajudaram na construção do sonho de vocês de ter o filho estudando aqui? Exatamente. Olha que maravilha, né? Então, Deus faz realmente milagre, né? Primeiro milagre do camarada que ia comprar aqui, não é isso? Ele ia comprar aqui, vender lá para o colégio para comprar aqui. E Deus nos enviou para falar com o indivíduo que nem era corretor. E ele veio aqui e conseguiu vender essa fazenda para a obra. Isso é um milagre, não é verdade? Outro milagre é como você está dizendo. Eu deixei um comércio, vim para cá e meu filho foi estudar no colégio Antista, que era o meu sonho, que eu pedia para Deus um dia poder levar meus filhos. Eu tinha sonho de levar eles para o NASP em Hortolândia, naquele tempo era o GAC, não é isso? E não foi possível. Mas, então se concretizou esse sonho também, o nosso sonho particular também, né? Então Deus realmente é maravilhoso. Quantos filhos o senhor tem? Todos eles estudaram no NASP? Tenho 2 filhos, um estudou aqui, foi o primeiro aluninho, o outro também estudou parte aqui, e depois ele fez o resto lá no IAP, no Paraná. O ensino médio ele fez no IAP. Depois ele fez faculdade da Unimep aqui, né? Ele é professor de educação física, e outro filho meu é dentista, ele trabalha em Conchal. Ele foi o primeiro alunozinho aqui. Que legal, seu Valdir. É uma linda história, né? E a gente pode ver tantas coisas. Seu Valdir, diante de tudo isso, o que o NASP representa para o senhor? Tudo. É a minha vida aqui, né? A formação da minha esposa. Minha esposa veio aqui. Eu poderia ter me tornado até um doutor se eu tivesse essa veia de estudar, né? Mas na época eu estava lutando com a vida também, então prossegui no meu trabalho, mas Deus foi tão bom para mim que eu fui galgando alguns degraus aqui dentro, né? Assim, eu sou uma pessoa que eu me considero um autodidata, né? Não tenho formação escolar, mas eu sou uma pessoa que leio bastante e gosto. Então Deus me abençoou, fui crescendo aqui também, né? Eu me tornei aqui chefe do almoxarifado, depois, como eu te falei, construção, de hidráulica, de elétrica, tive um bom relacionamento com os diretores na época, né? O pastor Boger, a gente tinha assim, um acesso total a ele, né? É uma pessoa bem simples, um homem de Deus. Eu considero o pastor Boger um extraordinário pastor e, além de pastor, administrador. É difícil conseguir essas duas coisas, né? Pastor e administrador. Pastor Boger era um pastor, um
administrador. Também na época nós convivemos aqui com o pastor André Pazini, que era o diretor financeiro, e o Pazini, que era engenheiro agrônomo. Então nós convivíamos aí nessa época, né? Então foi uma bênção realmente. As pessoas com quem a gente trabalhava aqui dentro, todo mundo vestia a camisa. Eu me lembro na época que eu fui diretor na área de construção, e a gente tinha alguns problemas aqui. Eu lembro que a gente fazia o culto de manhã e nós enfocávamos muito isso. Vamos vestir a camisa. Isso aqui nós estamos trabalhando para Deus. Isso aqui é uma obra de Deus. E a gente sentia que o pessoal vestia a camisa realmente, né? Trabalhava com amor, precisava de pessoas, às vezes, quando tinha que aprontar algum prédio, eles trabalhavam até altas horas. Então, foi muito agradável esse período que nós trabalhamos aqui. E a gente pôde vislumbrar que muitos milagres de Deus acontecendo aqui dentro. O senhor vê alguma diferença, algo marcante do NASP frente a outras instituições de ensino? O que o NASP tem de diferente? Bem, o NASP ele não só educa para essa vida, mas também para a vida eterna, né? Então esse é o diferencial da educação adventista, né? Pelo menos é o que nós valorizamos, né? Eu penso que é isso. O diferencial é o preparo para essa vida e para a vida eterna também, né? Que legal, seu Valdir. Obrigado pela sua história, por todo esse depoimento. Se a gente pudesse aqui ficar horas, acho que teria muito o que falar nessa entrevista, né? Tem muita história, realmente. Tem muita história. Mas que a gente não lembra assim, nos detalhes, mas muita coisa interessante que aconteceu durante esses 30 e poucos anos, quase 40 anos já, né? 39. Eu brinco com a minha esposa que nós estamos mais aqui do que na nossa cidade onde nós nascemos, né? Já fazemos mais. Quando nós chegamos aqui, teve um período que, quando nós chegamos, era bem humilde as coisas, não é verdade? Nós fomos morar numa casinha lá na beira da estrada, que é aquele lar das meninas. Era uma casinha bem simples. Eu saí de uma casa novinha que eu tinha feito. Não é por falar não, mas era uma das melhores casas da rua onde a gente morava. Casa com torneira, com aquecedor. Chegamos aqui, era uma casinha de chão batido, né? Tinha aquele vermelhão na casa, a casa todinha preta, assim, não tinha fogão de lenha, uma coisa. Minha esposa, quando chegou assim, ela chorou, falou, nossa, saí da onde nós saímos para vir aqui, mas a gente tinha um ideal. Por que nós viemos? Viemos para dar para os nossos filhos uma educação cristã, não é verdade? Então Deus nos recompensou por tudo isso. Muitas vezes eu pensei, depois de um período de tempo, eu pensei de ir embora, e aí ela me segurava. Não, você veio aqui, na época que eu chorei aqui, você me segurou. Agora nós viemos aqui com o ideal. E aí nós ficamos até o final, e foi só bênção, né? Meus filhos se formaram, ela se formou também, e eu, graças a Deus, trabalhei aqui, me aposentei, e ainda estou aqui ajudando, frequento a igreja, que tem sido uma bênção para a nossa vida, né? Amém, seu Valdir. Amém. Fiquei muito emocionado com essa entrevista. A gente descobre muito sobre o NASP e a gente pode ter a certeza de que isso aqui é uma obra de Deus. Verdade. Que sem dúvida Deus conduziu todas as coisas. Acompanhe-nos em mais um vídeo do NASP 40 anos. Tchau, tchau.